Olá, queridos, bem-vindos ao meu canal. Eu queria compartilhar mais uma palavra com vocês no dia de hoje. Abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler só um versículo, que é o versículo 13. A palavra de Deus diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Hoje eu queria falar sobre algumas dificuldades que nós passamos, que às vezes é muito difícil para nós entendermos o que está acontecendo na nossa vida. Você já passou por uma situação assim? Você acorda e você começa a fazer uma coisa e começa a dar tudo errado, e você tenta fazer de outra forma e piora. Aí você tenta fazer de uma terceira opção, ficou uma catástrofe. Sabe aqueles dias que você preferia ter pulado, né? Parece que as coisas começam a dar tudo errado e você não entende por que aquilo está cometendo a tua vida. Pois é, às vezes não é um dia só, às vezes são semanas, às vezes são meses, às vezes é um ano inteiro. Tem ano que a gente passa e fala assim, meu Deus, que ano foi esse? Parece que passou um trator em cima de mim. Eu tive anos na minha vida que eu falei assim, puxa, como que eu consegui vencer esse ano? Mas eu venci. E cá estou eu, né? E cá está você também. Porque nós temos Deus que nos fortalece. E o que Deus fala aqui nessa passagem de Efésios 6? Que depois de nós termos vencido tudo, de ter passado por toda essa situação que nós não entendemos, mas que foi muito difícil para a gente superar, nos deixou às vezes nervosos, com raiva, às vezes nos deixou deprimidos, às vezes ficamos angustiados, mas quando nós passamos por tudo isso, nós vamos permanecer inabaláveis. A palavra diz aqui para nós tomarmos a armadura de Deus, para que nós possamos estar preparados para esse dia mau ou para esse período mau. Porque nós temos que estar com Deus. Porque senão nós, primeiro, não vamos ter sabedoria para sabermos qual deve ser a nossa atitude, não vamos ter paz interior para vencer aquela dificuldade. Vamos ficar angustiados, ansiosos, mas quando nós temos Deus, nós sabemos que nós estamos passando pelo meio do problema, mas o Senhor está conosco. E por que esses problemas acontecem com a gente? Você já parou para pensar? Você fala assim, poxa, eu amo a Deus, eu faço tudo para Deus. Por que essas situações acontecem na minha vida? Por que aparece tanta dificuldade uma atrás da outra? Sabe quando você está no mar e vem uma onda e você caiu e você está se recuperando daquela onda e começa a vir a segunda, a terceira, a quarta, né? E você sente que está se afogando? Pois é, essa situação todo mundo passa. Os que servem a Deus e os que não servem. A Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e injustos e o sol nasce sobre justos e injustos. Ou seja, aqui na Terra nós estamos sob as mesmas condições. Mas a diferença é que quando nós estamos com Deus, nós temos a sabedoria de como ultrapassar, de como vencer aqueles problemas, que é o que ele fala aqui com a armadura de Deus, com as coisas que Deus nos ensina aqui para vencer essas batalhas espirituais e terrenas, nós vamos ter vitória sobre as situações. Nós vamos conseguir aprender coisas com essas situações. Porque as coisas acontecem para que a gente aprenda as coisas. Muitas vezes, se tudo ficar bem, a gente não desenvolve, por exemplo, a persistência, a gente não desenvolve a paciência, a gente não desenvolve a força de vontade, não perder a esperança, não desenvolve a fé. Por quê? Porque não tem nada aqui que estimule isso, mas Deus quer desenvolver essa fibra dentro de nós, essas características dentro de nós. E veja o que está escrito em Eclesiastes, abra comigo. Eclesiastes 7,14 diz assim: No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera que Deus fez tanto este como aquele. Olha o que Deus está falando aqui. Que no dia que está tudo bem, você deve gozar desse dia. Fala, puxa, que bom, Senhor, obrigada, ter gratidão, né? Aproveitar ali a sua vida, a sua família, tudo de bom, todas as bênçãos que Deus te deu. Mas no dia da adversidade, ou no dia da dificuldade, você considera, diz aqui, ó, o dia mau é o dia que a gente
observa, que a gente reflete, que a gente considera sobre as coisas que Deus quer nos ensinar. Então, toda vez que algo muito estranho esteja acontecendo com você, você pensa assim, o que será que Deus está querendo que eu aprenda? Que eu aprenda logo. Porque se eu aprender logo, eu passo logo de lição, e isso não fica acontecendo até que eu aprenda. Que nós sejamos maleáveis ao tratar do Espírito Santo conosco. Então veja, os 2 dias foram feitos por Deus, o bom e o mal. Você sabe que Deus nos prova? Deus nos prova, mas não porque Ele quer saber como que nós vamos reagir, né? Não é uma prova no sentido de, como se fosse uma prova de escola, vamos ver se você vai bem na prova, né? Não, é uma prova para que nós mesmos entremos em contato com aquilo que tem o nosso interior e a gente começa a perceber, poxa, eu não sou tão boazinha igual eu imaginava. Eu não sou tão justa como eu imaginava, porque a gente começa a entrar em contato com sentimentos, com emoções que você desconhecia em você mesmo. Então, a provação não é para Deus, porque Deus conhece tudo, Deus conhece o passado, o presente, o futuro, Deus é onipresente, Ele sabe o que você está pensando mesmo antes de você falar, como diz a palavra. Então, não é para Deus essa prova, é para que nós estejamos entrando em contato com aquilo que nós somos, lá no fundo, lá no nosso inconsciente, possamos trabalhar. Como Davi falou num dos salmos, Senhor, veja se há em mim algum caminho mau, sonda-me, né? Veja se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da justiça. Então veja, Deus vai nos provar como o ouro, como a prata. Quando você quer purificar um metal, o que você faz? Você põe no fogo. O que for impureza vai sair com esse fogo, mas o que for metal mesmo vai ficar bom. Vai ficar ali purificado, limpinho, livre de toda a impureza. Eu queria também que você lesse comigo 1 Pedro 4, 12 e 13. Diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente, em outras traduções está assim, não estranheis a ardente prova, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Olha o que Deus está falando aqui. As provas ardentes vêm destinadas a nos provar. Destinado a provar-vos, como se coisa estranha ou extraordinária, em algumas traduções, vos estivesse acontecendo. Então, assim, resumindo o que Deus está falando aqui, não estranhem essa ardente prova que vem sobre vocês, porque isso está sendo para vos provar. Não estranhe que isso tudo está acontecendo, né? Como se uma coisa extraordinária tivesse, nossa, quanta coisa errada dando, né? Uma atrás da outra, quanto problema. Saiba que Deus sabe o porquê disso tudo está acontecendo. Você já reparou que nós só aprendemos quando a situação está difícil? Quando está tudo bem, a gente não reflete, a gente vai vivendo ali, nada de mal. Você vai vivendo, vai curtindo aquilo que você está recebendo ali de Deus, aquelas bênçãos. Mas quando as coisas dão errado, é que nós refletimos. A Bíblia diz que é melhor ir a um velório do que a uma festa. Porque no velório, você considera a vida. Você começa a dar valor para os seus amados. Porque você percebe que a vida é um sopro. E que de uma hora para outra nós podemos não estar mais aqui. E aí nós começamos a considerar e agir diferente com as pessoas. Agora, quando você vai numa festa, tudo bem, você tem alegria ali naquela hora, mas você não pensa muita coisa, né? Então, a prova, a dificuldade, o dia mau, aquele dia que você gostaria de ter pulado, sabe? Já assistiu um filme que chama Clique? É assim, tudo que é complicado para o cara decidir, ele tem um aparelhinho lá que ele põe para frente a vida dele, ele corre a vida assim, né? Então, às vezes, a gente tem vontade de dar uma passadinha para frente, né? Vamos pular essa parte que está tão difícil. Mas, na verdade, essa parte é que vai nos ajudar a formatar o nosso caráter, os nossos verdadeiros sentimentos e emoções. Às vezes, nós entramos em contato com emoções que a gente fala, puxa, eu nem sabia que eu pensava assim. Eu nem sabia que eu tinha esse sentimento, né? Uma hora que você está com raiva, como será que você reage? Você fala, não, quando eu tiver raiva, eu vou reagir assim, assim, assim. Não dá para prever, porque na hora que tem raiva, você reage, que o negócio vem explosivo.
E aí você percebe quem você é. Você percebe aquilo que tem que ser tratado na tua vida, né? Assim como o ouro está sendo eliminadas as impurezas. Então, as dificuldades vêm para eliminar as impurezas da nossa vida. Às vezes você pensa assim, mas as coisas difíceis também acontecem com quem serve a Deus? Sim, acontecem. Quer exemplos? Daniel servia a Deus e ele teve que entrar na cova com leões famintos. Tudo bem que o leão não comeu ele, porque Deus estava com ele, mas até que o leão não tivesse comido, né, ele teve que passar por toda aquela angústia que ele ia entrar na cova com os leões. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele confiava que Deus estava com ele, mas ele não sabia se era o dia dele, né? Se Deus ia levar ele ou se Deus ia livrar. Os seus amigos também, Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles tiveram que entrar na fornalha para viverem um milagre, para provarem ali o seu equilíbrio, a sua fé, e Deus os retirou daquela situação. Muitos homens de Deus têm passado por situações assim. O próprio Jesus, no monte lá, antes dele ser crucificado, que ele foi lá com alguns dos seus discípulos orar, diz que ele suou gotas de sangue. Tal era a aflição e a angústia que ele estava passando. Então, ele ia passar por dificuldades, sim, na sua vida, ali nesse final, né, do seu ministério. Mas ele revelou quem ele era. Como ovelha muda, foi para o matadouro, porque ele tinha um objetivo principal, que era vencer para nos trazer a vida eterna. Então, ele conseguiu ali elaborar os seus sentimentos, as suas angústias, as suas emoções, porque ele estava aqui como ser humano, então ele sentiu tudo que nós sentiríamos. Mas ele conseguiu ali administrar bem isso, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Depois eu quero que você abra comigo, vamos lá, no Salmo 11:5. No Salmo 11:5 diz assim, ó: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Então veja, a prova não é só para o ímpio. Ah, Deus vai dar aquela prova para ele aprender, né? Não, ao justo também. Porque como eu falei, ele vai tratar de questões interiores que às vezes nem nós mesmos temos contato com isso. Depois, no Salmo 18:6, diz assim, ó. 18:6. Na minha angústia, invoquei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então veja que aqui o salmista estava na angústia. Ele era uma pessoa de Deus. Ele estava em intensa angústia. Então nós passamos por intensas angústias. Mas ele diz aqui, o meu clamor penetrou nos ouvidos de Deus. E olha o 16. Do alto me estendeu ele a mão. O Senhor estendeu a mão. E me tomou e me tirou das muitas águas. Então veja, as águas na Bíblia sempre simbolizam multidões de problemas, de situações, as muitas águas, né? Lá no Salmo 43 fala, se passares pelas águas, elas não vão te submergir. Na verdade, não é água. Também, né? Se for um momento ali da água, mas de situações difíceis, né? Você não vai submergir, você não vai se afogar, porque o Senhor vai estender a mão, como diz aqui, do alto e vai te retirar da situação. Mas, como eu sempre falo, tem dia que parece noite. Tem dia, ou tem situação, ou tem períodos em que você fala, meu Deus, onde está a luz? Você está no túnel lá no meio e você não vê a luz no fim do túnel. Você não sabe como agir. Parece que você está tateando às cegas ali, você nem sabe mais por onde começar, por onde continuar aquela situação. Então veja, tem dias que nós não entendemos. Por que eles acontecem com a gente? Por que tanta coisa uma atrás da outra? Por que tanta onda uma atrás da outra querendo te afogar? Por quê? Porque Deus não olha para você, porque Deus te esqueceu, ou porque Deus é mau, porque Ele quer ver e provar ali sadicamente como que você vai se sair? Não, porque Deus te ama tanto e Ele quer
tanto que você experimente a santificação, que você experimente estar com Deus para o resto da vida, para a vida eterna, que Ele quer te ensinar, Ele quer purificar o teu interior, para você estar perfeito para toda boa obra e para estar para sempre com o Senhor. Então, toda vez que o dia começar difícil e que ele continuar difícil e que ele terminar difícil, você fala: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que durante esse período, essa dificuldade toda que eu passei, eu aprendi coisas com o Senhor. E se hoje eu não fui bem, que o Senhor me ajude e que numa próxima situação eu tenha a sabedoria do alto para saber lidar com esses problemas. Que a luz do Senhor brilhe no meio dessas trevas que nós passamos. Que a esperança e a fé em Deus sejam o nosso guia nesses momentos tão difíceis. Que seja como um avião que estiver passando numa tempestade e você não enxerga nada pelo visor, mas existe uma bússola dizendo ali, né, o comando do voo para onde ele tem que ir. Deus é a nossa bússola. Esteja acontecendo o que for, a dificuldade que for, só Deus tem a resposta para todas as coisas e a saída para essas situações na nossa vida. Então, que nós possamos entender aqui que o Senhor vai estender a sua mão e vai nos tirar das muitas águas, vai nos tirar de todas essas dificuldades, mas não desanime antes. Não, como diz aqui a palavra, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Existem batalhas no mundo espiritual pela tua vida, pela tua família, pela tua felicidade. O inimigo não quer que você vença, que você melhore, que você tenha um relacionamento amável com todos da sua família, um relacionamento próspero, que você seja próspero também na sua vida material. O inimigo não quer isso. Existe toda uma força do mal conspirando para que isso não aconteça na tua vida, para que você não conquiste essas coisas. Mas lembra do que nós lemos aqui no começo, vamos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque também tem do nosso lado um exército de anjos muito maior do que o exército de demônios, lutando ali para nos ensinar, para nos levar a situações que nós vamos aprendendo, que nós vamos crescendo, para que nós possamos viver aquilo de eterno e de excelente que o Senhor tem para a nossa vida. Que você receba de Deus essa sabedoria, esse ensinamento, essa paz no seu coração para que você possa vencer o dia mal, que você possa estar inabalável no final disso, falar: Senhor, eu venci, foi difícil, mas eu passei por isso. Que você tenha essa sensação de vitória, que o Senhor esteja com você em todos os momentos, que os anjos do Senhor estejam acampados ao teu redor, ao redor da sua casa, da sua família, dos seus bens, dos seus animais, de tudo que diz respeito a você, que o Senhor esteja contigo. Porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, se esse dia está parecendo noite, vamos acender a luz? Vamos procurar o Senhor, vamos ler a palavra, vamos ouvir um cântico espiritual, um louvor, porque você vai ter essa luz de Deus no meio das trevas que eventualmente nós vamos passar. Que Deus te abençoe e que você seja um vitorioso, um vencedor em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.